Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais vídeo de resenhas de livros. No caso, hoje um vídeo meio dica para quem aí ainda está buscando a leitura, tá querendo aí um novo hobby, né? Tá querendo se dedicar à leitura. Eu vou trazer para vocês algumas dicas aqui sobre como escolher o livro, como escolher a sua leitura, como se dedicar à sua leitura para que ela seja algo prazeroso e que não seja mais uma obrigação na sua vida. Inicialmente, quando você está lendo por vontade própria, você primeiramente precisa prestar atenção na temática do que você quer ler. Eu gosto de coisas mais de ação, mais de aventura, ou às vezes eu gosto de algo que seja mais suspense ou que tenha uma lição de vida. Então você determinando esse tipo de temática é que você vai achar o melhor livro para isso. Então se eu gosto de ação, eu vou preferir um livro que seja mais de ação. É bem provável que isso seja o grande start para você começar a sua leitura. Determine o que você gosta, quais que é as temáticas que você gosta e que você não gosta, para você saber que tipo de livro que você vai buscar para ler. Quando a gente está lendo alguma coisa por obrigação, seja para um concurso, seja para uma prova, especificamente para os vestibulares, né, que exigem algumas leituras de livros ou de contos ou algum texto específico, que seja até mesmo um texto científico, a gente fica um pouco travado naquilo, né? A gente não sabe exatamente como fazer, a gente não sabe como se portar em relação àquele livro e normalmente essa leitura fica uma leitura chata, que você não desenvolve. Então, se é uma leitura que acaba sendo por obrigação, tente tirar uma lição daquilo, né? Por que você está lendo aquilo? Por que aquilo para você é uma obrigação? É muito chato a temática, mas tente interpretar, veja se isso encaixa na sua vida, se encaixa nos seus gostos, se esse tipo de conto ou esse tipo de livro faz parte de alguma coisa que você se interessa. Então veja o lado positivo daquilo, né? Não coloque aquela leitura como uma leitura ruim, porque é aí que você não vai tirar nenhum benefício daquilo. Quando você lê por obrigação é bem chato, né? Então não faça a leitura que seja por obrigação. Eu preciso ler isso aqui porque é por causa de uma prova. Tente não pensar dessa maneira. Pense assim, isso aqui vai me acarretar uma coisa boa, isso aqui vai me ajudar futuramente em alguma coisa que eu estou pensando para minha vida. Então sempre veja o lado positivo daquela leitura. Porque quando a gente vê o lado positivo de qualquer coisa, a gente gosta bastante. Não precisa ser só basicamente do livro, mas vamos analisar. Se você vê o lado ruim, aquilo não vai ser bom para você. Aquilo não vai ser interessante. Vai ser mais um peso para você e você não vai se dar conta que isso está sendo um peso. O que era para ser alguma coisa que te levasse para um outro lugar ou que te fizesse ser uma outra pessoa, normalmente aquilo vai ser muito chato, muito irritante e você não vai tirar nenhum proveito daquilo. Então é bom ficar de olho nisso. Uma coisa que a gente fala bastante, né, nesse mundo literário, é você não julgar o livro pela capa. Eu já fiz isso várias vezes, principalmente com capas que são muito simples ou com capas que são muito espalhafatosas e você acha que o livro vai ser muito espalhafatoso e nem sempre é assim. Eu tenho duas dicas de livros que foram assim, que eu já até falei deles aqui no canal uma vez, bem lá atrás, em vídeos bem antigos, que é o livro O Manuscrito e aquele livro de curiosidades dos esportes, né? As 100 maiores curiosidades, eu não lembro exatamente o livro, depois eu ponho a capa aqui para vocês dele. Um é uma capa muito simples, então pode ser que não te chame muito a atenção, e o outro tem a capa muito espalhafatosa que pode chamar a atenção, mas você acha que o livro não é tão bom. E os dois livros para mim foram muito bons, eu gostei bastante deles, me acarretou bastante conhecimento e bastante interesse pelo assunto, então não julgue o livro pela capa, porque provavelmente você em algum momento ler aquele livro ou ouvir a opinião de alguém vai se interessar e você vai acabar lendo, e aí você fala, putz, você poderia ter lido ele naquela época, julguei ele e agora estou aqui lendo e
né, calando minha boca. Se por algum acaso, assim, você ainda tem dúvida em relação àquele livro, eu não sei se eu vou ler isso aqui, não sei se isso aqui vai ser bom, peça para as pessoas dizerem o que elas acham daquilo. Quem já leu tal livro, quem já leu tal conto, um amigo seu já leu alguma coisa desse tipo, ou já leu alguma coisa daquele autor, isso também encaixa bastante. Então peça para que eles te ajudem com isso. Eu preciso ler o livro tal, eu quero ler o livro tal, como que você me recomenda? Você acha que é bom, você não acha que é? Nesse sentido. Se você não tiver alguém que tenha lido alguma coisa daquele autor ou aquele livro em específico, vá no próprio site das livrarias, das editoras e veja as avaliações, especificamente mais no site das livrarias, né, onde as pessoas compram os livros, e aí elas acabam avaliando o conteúdo, acabam avaliando a própria capa, o próprio autor, para você entender melhor sobre aquilo, né? Então, se aquele livro é bom, se a história é boa, se a história se desenvolve bem, então procure as avaliações antes de você determinar se você vai ou não ler aquele livro. Também nessa questão de avaliações, você buscar resenhas na internet, né? Então busque por blogueiros literários, por blogs literários, por alguns perfis nas redes sociais que falam sobre livros. Eu já trouxe algumas resenhas aqui para o canal, então eu vou deixar linkado aqui em cima a playlist aqui do Resenhas do PJ para vocês conferirem aí sobre as resenhas que eu já trouxe aqui e se você se interessa por alguma delas. Então procure por essas resenhas para você entender a temática. Às vezes existem resenhas que têm spoiler, então se você não é muito fã de spoiler, preste bastante atenção na resenha que você vai ler. Se você não quiser gastar dinheiro com aquele livro, ou você não tem como, por exemplo, alugá-lo numa livraria, procure pelos sebos, que é onde você encontra os livros usados e que eles são mais em conta. Eu, há alguns anos atrás, comprei um livro de sebo, justamente porque era um livro de obrigação. Era um livro para faculdade e eu não achava ele em livrarias. Eu acabei achando ele em sebo na capital, e comprei ele pela internet, né, pelo site do sebo. O livro veio super bem embalado. Ele tinha, né, alguns defeitinhos, vamos dizer assim, por ser já um livro usado. Eu tenho ele até hoje, mas para mim foi muito bom. Eu acabei comprando ele, era uma temática que me interessava e que eu precisava ler para entender uma certa temática da faculdade, e foi bastante interessante porque eu gastei pouco dinheiro. O livro também não era muito grosso, acho que não tinha nem 100 páginas direito o livro, e foi bastante assim, coube no bolso e foi bom o custo-benefício, porque eu não gastei muito com esse tipo de livro, e foi bem interessante para mim comprar no sebo. Se você não quiser ir até o sebo, né, até por questão da pandemia própria, mas se você não quiser ir ao sebo, você tem sites de sebo que você pode olhar e também fazer a encomenda por lá. Uma coisa que leva bastante em consideração a própria leitura, seja uma leitura obrigatória ou não, é o local aonde você vai ler. Então, normalmente, você precisa de um local que seja calmo e quieto, ou que você tenha um espaço para aquilo, que as pessoas não vão lá te importunar. Você precisa disso. Eu tenho um espaço na minha casa que é um espaço de lição, de leitura. Ótimo, muito bem. Eu tenho meu quarto, então no meu quarto eu consigo fazer essa leitura. Melhor ainda. Então que você esteja num ambiente que seja calmo, que seja quieto, que você esteja numa boa posição para leitura, porque normalmente se você fica muito numa posição, você começa a ter dor e aquilo já te incomoda, aí a dor não passa facilmente, aí você desiste da leitura. Então tudo que é externo e até mesmo coisas que são nossas acaba acarretando muitos problemas pra gente. Então uma leitura que poderia, sei lá, eu poderia ler 20 páginas, chutando bem por alto, tá, gente? Porque eu particularmente não leio tanto assim. Ultimamente não tô lendo tantos livros assim e lendo tantas páginas assim. Eu espero que 2022 as coisas mudem pra mim, até mesmo pra trazer resenhas aqui pra vocês. Mas pensar de uma outra maneira, ou então ter um espaço para que eu possa fazer isso, ter um horário é bastante interessante. Você ter um horário para sua leitura, reservar um horário do seu dia que seja um horário bom para isso.
Barulhos externos atrapalham, telefone celular, gente. Telefone celular é a pior coisa que tem pra você ter do seu lado no momento em que você vai ler. Porque você olha, ele acende a tela e você olha a tela e você fica, isso aqui é mais interessante. Por isso que quando você tem o leitor digital, por exemplo, do Kindle, né, um exemplo deles, ele não tem acesso a esse tipo de coisa. Então você tem acesso simplesmente ao livro. É aquilo ali que você vai ler. Isso que vai fazer você ler, que você vai ter a sua concentração. Então, é isso que você tem que levar em conta. E uma última dica é que se você achar necessário, faça anotações sobre o livro. Eu sou uma pessoa um pouco contra a questão da anotação no próprio livro. Eu não gosto de escrever no livro, eu não gosto de dobrar a pontinha da página para marcar a página, eu gosto de ter um marcador de página ou usar a orelha do livro. Eu gosto de manter o livro o mais intacto possível. Tudo bem que com o passar do tempo os livros não ficam tão bem conservados, né? Principalmente se eles estão expostos, né? Por muito tempo, ou se eles estão num lugar que recebe muita poeira, então não tem como, né? Infelizmente acaba não sendo possível. Mas se você achar interessante, faça anotações. Vai lá, se você não tem problema em marcar o livro, passe o marcador de texto numa coisa que você achou interessante, que isso vai fazer diferença para você depois. Então pense nisso na hora que você estiver lendo o livro. Se você achar interessante, faça anotações, que isso vai te ajudar bastante depois a você compreender o livro e a ter uma boa leitura. É isso, gente. Eu espero que as dicas tenham sido boas. São dicas assim, até algumas bem clichês, mas que vai ser muito importante para você e que vai mudar, né, a sua vida e vai mudar o seu conceito de leitura. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Comente aqui também sobre qual que é o tipo de dica, né, o que você faz para que a leitura seja proveitosa. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.